Boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, este é uma peregrinação pelo país e pelo mundo. Tribunal Supremo mantém condenação no caso 500 milhões. Numa decisão de cumprimento a um recurso interposto pela defesa, agora, na conformação, o Tribunal Supremo fez um abalroamento à decisão e aquilo que lhe foi mandado verificar. O Tribunal Supremo decidiu manter a condenação proferida no julgamento de primeira instância do caso 500 milhões, que envolve os antigos presidentes do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, entre outros arguidos. A decisão consta de um acórdão de conformação divulgado esta terça-feira, 9 de julho, cerca de 3 meses depois do julgamento de inconstitucionalidade decretado pelo Tribunal Constitucional. Os recorrentes foram condenados em 2022 com penas fixadas de 5 a 8 anos de prisão maior pela prática dos crimes de peculato, burla por defraudação e tráfico de influência, num processo iniciado em 2019. Com Walter Filipe e José Filomeno dos Santos, foram também condenados Jorge Gaudens Ponte Sebastião e Antônio Samalia Bulle Manuel, todos eles condenados igualmente a pagar multa e indemnização ao Estado no valor de 5 milhões de kwanzas a título de danos morais e 8.512.500 dólares a título de lucros cessantes e danos emergentes. Os arguidos estão acusados no âmbito do conhecido caso dos 500 milhões de dólares transferidos ilegalmente do Banco Nacional de Angola para o estrangeiro em setembro de 2017. No entanto, os envolvidos haviam interposto um recurso de inconstitucionalidade julgado procedente pelo Tribunal Constitucional por violação dos princípios da legalidade, do contraditório e do julgamento justo. Na prática, o Tribunal Constitucional, na sua decisão de 3 de abril deste ano, concluiu que o Tribunal Supremo proferisse nova decisão em que fosse considerado o depoimento do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, que não foi tido em conta na decisão reapreciada. Porém, o Tribunal Supremo fundamenta que a sua convicção se alicerçou na análise crítica de toda a prova documental constante dos autos, designadamente documentação bancária, contratual diversa e os contratos celebrados entre as empresas e o Banco Nacional de Angola. Quanto aos quesitos adicionais decorrentes da audiência de discussão e julgamento, o Tribunal Supremo diz que admitiu a carta do antigo presidente da República, remetida pela defesa do arguido Walter Filipe, e, em consequência, mereceu análise do julgamento de provas apresentadas no processo. O Tribunal Supremo entende que o facto de o então presidente da República, José Eduardo dos Santos, ter autorizado a transferência dos 500 milhões de dólares não exclui a responsabilidade dos arguidos, muito menos significa que o ex-chefe do Executivo tivesse conhecimento pleno ou parcial da intenção dos envolvidos, sobretudo do então governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe Duarte da Silva. Fundamenta ainda que não existe dever de obediência nas situações em que esta implicar a prática de um crime, assistindo ao subordinado o direito de resistência. Porém, esclarece que o subordinado que executar um comando ilegal só fica excluído de responsabilidade pelas consequências da execução da ordem se antes dela tiver reclamado ou exigido a transmissão ou confirmação da ordem por escrito. Movimentos daqui a pouco. Mas é verdade que importa desmistificar 3 questões aqui, para encerrar esta peça. Primeiro, não houve transferência ilegal. As transferências foram feitas à luz do dia e com um comando. Por quem
tinha efetivamente legitimidade baseada num acordo e numa orientação precisa. 2, não houve lucros cessantes. Ora, se estamos a falar de lucros cessantes, estamos a admitir que o procedimento que deu a expatriação do capital tinha alguma lisura. Então, é preciso aqui lucros cessantes de quê? De que tempo? Quantos eram os juros? E estes lucros cessantes entraram para a esfera jurídica dos arguidos? Porque não basta ter e falar de lucros cessantes sem que se prove que, efetivamente, este dinheiro, qual é o tempo e se os juros começaram a partir de quando e foram para a esfera de quem? Ora, Angola recuperou o dinheiro tal qual os pediu ou não? Recuperou. Cessa para já. Estava nas suas empresas? Não. Também não é verdade. Foi para o banco que iria viabilizar um contrato de 30 mil milhões. Portanto, isto era o pagamento para poder-se obter um financiamento. E não estava na empresa de ninguém, portanto, ninguém beneficiou. Nem o governador do banco, nem o diretor de capitais. Portanto, os outros eram uma espécie de moambeiros, intermediários, também não, e não praticaram atos executivos. 2 praticaram atos executivos, amando, e porque houve um procedimento que assim determinou sobre orientação do Presidente da República. As ordens ilegítimas, aqui é quase uma paródia, porque nós temos um governo unipessoal. Ninguém tem capacidade de dizer não ao Presidente da República. Não podiam dizer ao Presidente anterior e não vão poder dizer ao atual Presidente. Portanto, até o final do seu mandato, não vão conseguir dizer. Boa noite, Anselmo, boa noite, Malundo. Anselmo, eu queria que nós fôssemos sintéticos em relação aos casos concretos que nós estamos a abordar. Agora é, de facto, a manutenção da condenação do caso 500 milhões. Como é que tu estás a ver esse problema? Boa noite, Dr. William, boa noite, Malundo e os demais que nos seguem nesse momento. Dr. William, eu não conheço de todo o processo penal, mas tenho certeza de que tem havido alguma inversão, porque conhecendo um pouco em pormenor aquilo que nos vem como informações, penso que não está a haver aqui coerência nem boa-fé. E o que eu entendo que este é um expediente político e está-se a usar os tribunais como um alibi ou uma manifestação apenas do cumprimento para a condenação. Porque se não vejamos, como é que era possível falar-se de um processo em que o declarante foi impedido de prestar o seu direito? Como é que é possível que todo mundo sabia, pelo menos aquilo que vem expresso nos documentos, que o objeto daquela transferência era para, de facto... Já vamos falar depois com mais desenvolvimento sobre este tema. Mas é só para dizer que não tem havido boa-fé. Tudo quanto seja é uma forma de perseguição política, isto fica claro, porque do judiciário não tem absolutamente nada em função daquele conjunto dos expedientes que nos deram. Agora, o que me faz, de facto, o que me faz espantar é a nossa memória não se lembrar da gigantesca fraude tailandesa e nós estamos sempre a pisar no terreno que já foi dito, já foi simplesmente esclarecido. Portanto, na minha opinião, é mais um expediente político do que judicial. Ok.